Olá, hoje eu tenho a honra de entrevistar a Anita Pamplona Câmara. Nós vamos conversar sobre profissões. Anita, por favor, fala para a nossa audiência, que é composta de estudantes universitários e também estudantes do pré-vestibular e do ensino médio. Como é que você escolheu a sua profissão? Obrigada, Robson, pela oportunidade. Na verdade, quando eu era adolescente, eu tinha um sonho que era poder trabalhar com desenho industrial, arquitetura, e na época o estudo tinha o desenho industrial também. Então, assim, eu já ia testando na escola e tal. Só que daí eu tive a oportunidade de fazer um teste vocacional com um psicólogo e deu lá que eu estava entre arquitetura e psicologia. Então foi muito bacana, porque daí assim eu não tive aquela ansiedade de saber o que eu iria fazer. Entretanto, eu era muito ansiosa para outras coisas. Eu queria terminar o terceiro ano em 6 meses. E eu queria fazer intercâmbio. Aí, o que aconteceu? Eu terminei, eu tinha 16 anos. Aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer vestibular, garantir minha vaga para eu poder fazer o intercâmbio. E aí foi que eu acabei entrando para a economia. Então não era nenhum dos dois. Mas, assim, no resumo, tudo acaba indo para o mesmo lado, né? Claro. O que aconteceu, então? Como eu gostava muito de pessoas, de novas culturas, conhecer países, comecei a viajar, fiz o meu intercâmbio, aprofundei meu inglês, aí logo depois quis ir para a França para aprender o francês. O seu primeiro intercâmbio foi nos Estados Unidos? Foi no Canadá. Uau, o Canadá legal. Tinha inglês e francês. Fantástico. Então, aí eu comecei a desenvolver com essa questão dos idiomas, mas o que realmente era a minha paixão era conhecer essas culturas e essas outras pessoas, né, de outros países. Então, o que aconteceu? Eu fui aos poucos me formando em economia, porque eu acabei com essa história viajando um pouco, trancava, voltava, e eu demorei um pouco mais para me formar. Só que nesse meio tempo, eu percebi que eu gostava de comércio internacional. Que legal. Então, o que aconteceu? Eu usava os idiomas, o meu conhecimento da cultura, porque para trabalhar com comércio internacional, você tem que conhecer os hábitos, né, e os costumes de cada país, e daí você poder potencializar tudo isso. Me formei em economia e, no final, nunca exerci como economista, mas fiz uma carreira de cargos executivos nessa área de comércio internacional, viajei para vários países. Então, assim, foi interessante essa trajetória e que hoje, olhando para trás, eu começo a ver que ela fez um sentido, né? Com certeza, e a economia, por ser uma disciplina assim tão mais ampla, né, e é um curso bastante complexo, ela te deu todo esse embasamento para que você pudesse entrar no mercado exterior. E como é que foi na época da escolha? Isso te causou algum estresse, além da ansiedade de querer fazer o intercâmbio? Que dica que você poderia dar para o nosso estudante que está naquela dúvida da escolha? Qual que seria o conselho, a sacada? Olha, de repente pensa de outra forma, ou não fixa tanto, porque de repente o primeiro vestibular, a primeira profissão, às vezes pode ser a definitiva, mas pode ser também que não, né? Pode ser que não. E a coisa evolui com o tempo. Pois é. Então, depois de 20 anos nesse mercado de comércio internacional, eu resolvi fazer um curso de coaching. Uau, que legal! Então, assim, era uma vontade que eu tinha de me conhecer mais, de saber que caminhos eu podia seguir, né? E aí, foi aí que eu percebi que nessa trajetória toda, na verdade, a minha grande paixão eram as pessoas. E quanto mais pessoas diversas e a flexibilidade e a adaptação de novos universos, era o que me movia, na verdade, né? Então, assim, o que eu gostaria de dizer é, na hora de você fazer a escolha, é muito importante você seguir o seu interior. O que te dá prazer, o que é o seu coração está pedindo. Então, foi basicamente isso que aconteceu. Eu fiz economia porque eu conseguia gerenciar os recursos, né? Então, assim, quando eu conhecia as outras culturas, outros países, eu ia avaliando assim, olha, o que tem aqui que pode ser vendido lá, o que não tem lá que pode ser vendido aqui. Que legal. Então, assim, a economia foi uma base, mas na verdade ela era um recurso que eu podia gerenciar. E por trás disso tudo eram as pessoas. Claro. E que hoje eu posso dizer assim, que eu sou coach, eu trabalho com pessoas,
quando eu fiz a minha primeira formação de coaching, eu identifiquei o meu propósito de vida, que é apoiar o processo de transformação das pessoas. Desenvolvi um programa voltado para adolescente. Olha que delícia. E por isso eu fico muito feliz de estar aqui hoje, porque eu vejo assim, esse momento tão importante, né, dos adolescentes de se lançarem para o que der e vier, né? Então, essa foi a ideia. Me fala um pouquinho do teu lado consultora. Por muito tempo você trabalhou com consultoria, ajudando principalmente comunidades carentes ou alguns projetos mais de cunho social, cujo interesse era fazer a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Isso tem toda essa base, essas suas andanças entre idiomas e países para trazer essa visão mais social. E eu lembro que quando você me falava desses projetos, você falava com muita emoção. Fala um pouquinho sobre isso. Então, é muito lindo, porque no fundo a gente está aprendendo a lidar com pessoas, né? Então, à medida que você vai se trabalhando o seu autoconhecimento, você começa a perceber também como fluir e como trazer isso para as pessoas. Então, assim, a partir do momento que a gente passa a fazer projetos sociais, eu fiz, por exemplo, plantei o programa lá de adolescentes numa escola pública, e uma das vontades da aluna era, num exercício que a gente fez lá, era ser ministra da agricultura. Uau, que legal! E aí, o que acontece? A gente deu o maior apoio, né? Ela fez o vestibular e passou para a Federal do Rio Grande do Sul. E hoje ela faz gestão de agronegócio. Que maravilha! Então assim, fazer levantar isso e aflorar isso no jovem, do que é que ele gosta, das ambições, dos desejos, esse é o ponto, né? Então, hoje com o coaching e também com as barras de Access, o objetivo é trazer isso à tona. Então, o jovem que está muito voltado ainda para ele saber o que ele vai ser, a profissão, ganhar dinheiro ou não, isso, aquilo, outro, o mais importante é trazer à tona toda a essência dele, o que está lá. E é essa essência que vai dar a direção para onde ele pode ir e seguir as carreiras que ele quiser. E hoje, como é que você está empacotando os teus serviços? Um pouco de consultoria, um pouco de economista, um pouco de barra de Access, um pouco de coaching? Como é que você está prestando esse serviço? Porque eu imagino que está muito melhor agora, que você tem muito mais recursos em todos os sentidos para que você possa se manejar dentro desse novo universo, né? É isso mesmo. Então, o pacote hoje, ele acaba que está bem simples. Na verdade, eu trabalho com pessoas na consultoria, né? Então, atuando diretamente com os executivos ou produtores, enfim, fazer com que o negócio deles cresça e gere resultados. E trabalho também com pessoas na parte do desenvolvimento. Então, assim, delas se conhecerem melhor e poder ter mais resultado na vida pessoal, profissional, familiar e relacionamento. Então, é basicamente isso. Nossa, que maravilha! Para nós encerrarmos a nossa entrevista, que conselho você daria para o nosso estudante que está na faixa aí dos 18, 19 anos, concluindo o ensino médio, fazendo vestibular às vezes pela segunda vez? Que estímulo você daria para eles? Olha na câmera e manda ver. Então, eu acho o seguinte, essa fase que vocês estão é uma fase assim de querer se conhecer tudo que tem à sua volta e de se fincar, né? De pôr um pé ali e se tornar um novo adulto e ter uma vida pela frente. Então, o que eu vejo aqui é o seguinte, o objetivo é você se soltar e perceber dentro de você quais são os recursos que você tem. Esses recursos, eles vêm por meio do seu coração, o que você ama, o que te dá prazer, o que você gosta, por meio do seu corpo, o que você percebe no seu corpo que te traz maior leveza, o que você gosta de fazer e que você se sente satisfeito, tranquilo para fazer. Enfim, esse autoconhecimento agora sabe, eu acho que é a chave para se soltar mesmo. Na hora que for fazer a prova, você vai estar alinhado com você. Então, a tendência é você ter um resultado melhor, né? E encontrar o caminho que você deseja. Maravilha. É basicamente isso. Muitíssimo obrigado pela sua entrevista, Anitta. Obrigada. Até a próxima. Eu te vejo no próximo vídeo. Vem comigo!